Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que se encontra no capítulo 4 de João. É um capítulo grande, né? Uma passagem grande, Jesus conversando com a samaritana no poço de Jacó, e nós falaremos apenas dos versículos 6 a 15, que é um trecho conhecido como o discurso sobre a água da vida. Bastante interessante e que nos traz algumas reflexões importantes. Então, a passagem começa da seguinte forma: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Então, aqui, no primeiro momento, nos mostra a natureza humana de Jesus. Jesus estava viajando de uma cidade para outra e escolheu o trajeto mais curto, passando então pela cidade de Samaria. E ele chega nessa cidade por volta da hora sexta, o que equivale hoje ao meio-dia. Então, seria uma das horas mais quentes do dia, que o sol está mais intenso, mais forte, o sol a pino. E Jesus, então, cansado e sedento, para nessa cidade. E aí vem uma mulher de Samaria tirar água do poço. Então ele estava perto da fonte de Jacó. E Jesus então lhe pede água, dá-me de beber. E os discípulos de Jesus tinham ido para a cidade comprar comida naquele momento. Então Jesus estava sozinho. E a mulher, então, um pouco assustada, porque as convenções da época não permitiam que um judeu conversasse com um samaritano, muito menos sendo uma mulher. E ela fala isso no seu primeiro diálogo. Como, sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus tiveram vários conflitos por problemas políticos, territoriais, talvez alguma coisa da religião, algumas discordâncias, e não se comunicavam com os samaritanos. Então tinha uma rixa muito grande entre eles, e isso Jesus trabalha muito bem no Evangelho. E aí Jesus responde então para a mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele que te daria água viva. Então aqui Jesus está falando para a mulher: olha, se você conhecesse mais sobre Deus, o dom de Deus, e a pessoa que está te pedindo água, que era Jesus, então a mulher pediria a Jesus que lhe desse a água viva, ou a água da vida. E a mulher, nesse momento, ela tem dúvida se Jesus estava falando da matéria ou das coisas espirituais. E ela pergunta: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Ou seja, está falando aqui para Jesus: olha, Jesus, você não tem como tirar água do poço, você não tem uma corda, você não tem um balde para poder fazer isso, Como então e onde que está a sua água viva, se mal você está conseguindo tirar água desse poço? Então aqui ela tem dúvida se Jesus está falando da matéria, da água mesmo, ou de algo mais espiritual. E aí ela faz essa pergunta, que é mais na parte material, e depois logo outra, que já é no sentido espiritual. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Então aqui nós precisamos parar novamente. Então Jacó, ele era filho de Isaac e de Abraão, do grande pai aí do povo judeu. E nesse momento, ela está falando que essa fonte não é apenas de água, mas ela está representando as origens religiosas daquele povo. Então,
esse poço significa os princípios, a lei, a ordem, o que é certo, o que é errado, daquele povo, né, samaritano. E aí Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Porque, né, não saciaria a sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E a mulher então responde: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então vamos começar aqui falando do poço. O poço então que ela está falando, né, no sentido espiritual e até religioso, eram aqueles princípios que ela já tinha. E a pergunta então que ela está fazendo é: será que essa fonte, essa nova fonte, né, que esse homem está me propondo, me oferecendo, ela é melhor daquela que eu já estou bebendo? Ou viveria melhor bebendo dessa água? Mas é claro que Jesus ele não veio, né, destruir o conhecimento do Antigo Testamento. Ele veio aprofundar, trazer uma complementação daquilo que já viera anterior a Jesus e que era importante. Então ele trazia, vamos dizer assim, uma água ainda mais profunda daquela fonte que aquela mulher tinha. E o poço, né, cada um de nós também tem esse poço, que é onde nós buscamos a água, ou como nós estamos buscando saciar o nosso vazio, saciar o sentido da nossa vida. É aquilo que nós buscamos em nossa vida, né? Está muito relacionado com os nossos valores, com as nossas crenças, que nós buscamos o tempo todo, recorremos para poder tirar a água desse poço. Então, assim como a mulher samaritana tinha o poço dela, de valores e crenças, e aqui em cima teria os comportamentos, frutos, né, disso, Jesus também nos questiona. Esse poço que nós estamos buscando a água, ela nunca vai saciar a nossa sede. E aí, alguns exemplos. Nós muitas vezes buscamos essa água nas drogas, né, para poder saciar esse vazio, ou no abuso, por exemplo, do sexo, e vários outros caminhos que nós buscamos. Só que tudo isso aqui passa o prazer gerado. E o que Jesus está falando é que ele pode nos mostrar uma forma, ele o faz no Evangelho, de vivermos e de buscarmos e trocarmos os nossos valores por outros, com que fará com que a gente tenha então uma paz e uma felicidade interior grande. Então não mais seja necessário ficar sentindo esse vazio ou buscando essa água. E aqui ele fala: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água. E aqui é interessante, porque a fonte de água, ela também pode ser dada a outros, né? A fonte de água, ela gera água a vários. E Jesus era essa fonte de água que estava jorrando água para todos os seus discípulos, todas aquelas pessoas, e hoje para nós que buscamos estudar o Evangelho. Então, a água que Jesus tem oferecido para essa mulher são esses conhecimentos, né? A parte dele é oferecer os conhecimentos, o caminho, a sabedoria, mas depende de nós se a gente vai buscar ou não naquela fonte e nos alimentar ou nos saciar daquela forma. Então, essa mensagem de Jesus, ele vem falar isso. Onde nós estamos buscando saciar a nossa sede, e se
ela será saciada. Se não, ele nos oferece então uma nova fonte, um novo poço, para que possamos aprender, né, e a buscar essa água da vida eterna, ou a água da vida, ou a água viva. Jesus depois continua num diálogo com a mulher, trabalhando algumas questões, né, particulares dela com relação aos homens, que é bastante interessante. Eu sugiro então que vocês leiam. Eu agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.